E aí, pessoal, tranquilo? Bom, conversar aqui com vocês hoje a respeito de um julgado que eu estava vendo no STJ, no STF, melhor dizendo, que eu vejo tanto o STJ, mas estava lá no STF vendo algumas coisas lá para trazer para a gente comentar a respeito do dia a dia, tá? Então, trata-se do recurso ordinário em habeas corpus 207459/SP, ok? Então, é um recurso ordinário em habeas corpus. O assunto aqui é referente a provas ilícitas e o contexto é o seguinte, né? A pessoa estava andando na rua, foi feita uma denúncia anônima que ela tinha tráfico de drogas lá na residência dela. Ela foi via uma denúncia anônima, a polícia localizou ela, abordou essa pessoa na rua e fez a pergunta para ela se ela tinha droga na casa. Ela falou que tinha droga na casa. Os policiais foram lá, fizeram todo o trabalho que tinha que ser feito. Dali se deflagrou a ação penal. Ela foi condenada na primeira instância, foi condenada na segunda instância, foi condenada, foi mantida a decisão na terceira instância, no STJ, tá? Isso chegou lá no STF, que a defesa estava questionando que, na realidade, né, o processo se deflagrou de uma forma ilícita. Por quê? Porque quando os policiais fizeram a abordagem dela e fizeram a pergunta para ela se existia droga ou não ali, se existe algum produto ilícito ali ou não, eles não mencionaram, né, a ela o direito dela ficar em silêncio, ok? Então, gente, parece um absurdo? É um absurdo. É um absurdo na forma como as pessoas querem trabalhar e não respeitando a lei. Gente, como diz Auri Lopes Júnior, forma é garantia, né, de todo e qualquer cidadão. O código, quando estabelece as regras, né, para que um ato processual seja realizado, na realidade, isso não é para beneficiar ninguém. Na realidade, isso é uma forma que se tem de se fiscalizar o próprio Estado e os seus agentes. Senão, você está andando na rua, a qualquer momento estão te parando aí do nada, né? Então, a ideia aqui é, quando a lei fala que o sujeito deve, né, ser informado que ele tem o direito ao silêncio, tendo em vista que ele não tem direito de produzir prova contra si mesmo, a autoridade que estiver ali, que é o policial militar, ou se for um policial civil, federal, seja lá quem for, deve, se vai fazer algum tipo de pergunta para ela, deve primeiro informar: olha, deixa eu informar aqui para você que você não é obrigado a responder. É óbvio, gente, porque se isso acontece em juízo, o que dirá na parte administrativa, onde estão afastados, né? Ampla defesa, contraditório, não tem a defesa ali próxima, o sujeito está ali numa situação muito vulnerável. Não que eu seja a favor disso, mas o problema é que, em razão dessa anulação aqui desse julgamento, conforme ela mesma já havia confessado, né, quem passa a ter prejuízo é a sociedade, porque se passa a ter uma pessoa que, se tem ou não que está preso, se estava ou não para responder o processo e recebeu uma condenação, não recebeu pela péssima prestação de serviço estatal através de seus agentes. Então, galera, vocês aí que estão aí na linha de frente, quando for abordar, dá uma olhada na lei, né? Não é possível que vocês já não saibam disso. Respeita os direitos das pessoas, garantia das pessoas, para que não venha a ocorrer uma nulidade. E você que é advogado, por exemplo, está atuando no caso concreto, já falei isso várias vezes em outros e outros vídeos. Pegou o auto de inquérito, né? Pegou, dá uma analisada, verifica como foi a abordagem, verifica como se chegou àquela pessoa, verifica se essas formalidades que a lei exige que tenha, né, foram cumpridas. Se não foram, se gerou algum tipo de prejuízo, e no caso gera, em regra vai gerar, e aí você vai arguir as nulidades nos momentos oportunos. Geralmente vai acontecer no juiz de primeira instância, ele vai condenar, geralmente no Tribunal de Justiça do seu estado vai condenar. Pode ser que melhore um pouco lá no STJ, mas se chegar lá no STF, é grande possibilidade do seu cliente ser absolvido, tanto no STJ quanto no STF. Aqui o STJ manteve a decisão de condenação e ele apresentou seus argumentos lá, mas veja que, se está estabelecido na Constituição que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo,
Quando uma denúncia anônima vem e a autoridade lá para essa pessoa e começa a interrogá-los e não interroga com delicadeza, com educação e com nada, né, já vai de forma truculenta, eh, a pessoa acaba ficando coagida mesmo e acaba falando aquilo que ela nem queria falar. "Ah, Zé Carlos, isso é injusto". Bom, não sei se isso é injusto. Isso aí é o objetivo, né, da lei, da Constituição, é pôr um limite ao Estado. Porque, gente, se com os limites já se faz uma barbaridade nas abordagens, nas prisões e por aí vai, imagine sem limite como não estaria essa situação. Então, fica atento aí para esses detalhes, você que está atuando, buscar, eu já falei também isso, eu sempre falo em sala de aula, né, o tema nulidade deve ser, né, muito bem dissecado pelo advogado, pelo estudante, deve ser matéria de domínio assim completo, porque você consegue anular um julgamento, você às vezes consegue uma absolvição porque prescreveu o crime. Enfim, tem uma série de coisas que você pode conseguir em benefício do seu cliente, colocá-lo em liberdade, trancar um processo. Gente, as possibilidades são inúmeras dependendo do caso concreto, mas você só vai conseguir ter êxito nisso se você tiver conhecimento lá do tema sobre nulidade, né? Olha lá o artigo 563 em diante, você vai começar a trabalhar com isso. Tem a discussão se tem nulidade relativa absoluta, enfim, tudo isso tem que ser analisado, mas você precisa, no caso concreto, buscar informações em que tenha caracterizado desrespeito aos direitos e garantias individuais do réu, e aí arguir no tempo certo para que você possa obter êxito, ok? Então fica essa dica aí para leitura de vocês. STF, recurso ordinário em habeas corpus 207.459/SP. Poxa, a leitura ali é legal, né? Inclusive, o ministro Gilmar Mendes reconhece a existência do crime, mas ele vota, né, pela anulação, e aí tendo em vista que não foi respeitado os direitos e garantias do réu. Isso tem que ser feito assim? Tem que ser feito assim, porque senão, gente, não adianta a lei, né? E talvez você possa pensar assim: "Ah, mas ele praticou o crime". Tá, mas você provavelmente, às vezes, pode ter praticado um crime, não talvez de tráfico, mas de um outro tipo de gravidade, ou pode ser até que não tenha praticado nenhum crime e as injustiças, os fatos, né, acontecem aí na vida das pessoas, elas se veem acuadas, processadas e precisam ter, né, um direito, uma garantia estabelecida pela Constituição e principalmente efetivada, respeitada pelo Estado, uma forma de se bloquear essas ações, né, desrespeitosas dos agentes públicos representando o Estado contra a sociedade, tá? Então fica a informação desse julgado, vale a pena dar uma leitura, isso é uma questão que pode cair na prova da ordem, pode cair no seu dia a dia que você está atuando, você que está começando a advogar, ou você que é de uma outra área, está migrando para a área de direito penal, você passa a ter um conhecimento mais aprofundado e consegue solucionar esses problemas. Analisar conteúdo de prova é um trabalho de formiguinha, é detalhe, com leitura, com calma, releitura e por aí vai, tá? Grande abraço aí para vocês aí. Bons negócios e bons estudos.